bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Nando Silvestre, aqui do canal Unificar. Pessoal, antes de mais nada, dá aquele joinha, se inscreva no canal, ativa o sininho, põe aí no comentário, compartilha com todo mundo e vamos formar aqui uma família de estudantes incansáveis e eternos sobre a espiritualidade, ou seja, sobre a nossa própria casa, tá? Tema de hoje a gente vai falar sobre apometria. O que é a apometria? A apometria é uma arte, uma técnica, né, que totalmente espiritual, né, onde ela trata obsessões, né? Trata obsessões, ela trata, né, traumas que ao longo de nossas vidas, né, nossas vidas no plural, nós adquirimos, né, e também a nossa auto-obsessão, né? O que é auto-obsessão? É quando nós mesmos sabotamos a nossa evolução espiritual, quando nós entramos na frente da nossa própria caminhada. Isso é uma auto-obsessão. Desculpa, hoje eu tô meio com a garganta seca. Então, isso é uma coisa muito interessante, tá? A apometria ela foi desenvolvida pelo Dr. Lacerda, tá? Ele é um médico, espiritualista também, né? E cuja esposa era trabalhadora incansável, né, de um centro espírita. Então o Dr. Lacerda ele recebeu essa técnica e junto de sua esposa e de toda a equipe espiritual foi desenvolvida em 1965 a apometria, né? Então a apometria ela é muito útil, né? Mas diante desse vídeo também eu quero dar um toque sobre a apometria. Eu sou apometra, então assim, é interessante de vocês entenderem isso, tá? Tem perigos? Tem, mas vocês vão entender que se vocês seguirem os passos não há perigo e vai ser uma arte maravilhosa, tá? Bom, vamos falar hoje eu quero falar como é que funciona uma sessão de apometria. Como é que funciona? Toda vez nessa sessão de apometria, geralmente antes a gente sempre, né, conversa com o consulente, não sobre os problemas, mas sim sobre aceitação. A gente começa a discerni-lo do que irá acontecer, tá? Então assim, é muito importante a pessoa saber, né? Então a apometria, para o trabalho dela acontecer, ele acontece, só pode acontecer se tanto os médiums, tanto o consulente esteja desdobrado. O que é desdobrado? É quando o espírito da pessoa se desloca um pouco. É o estado alfa. É o estado que você tem aonde a sua mente consciente ela não sabota. É aquele momento que você fica bem. É aquele momento que tudo é lindo. Seus problemas acabam. É maravilhoso. Meditar, quando você está em meditação profunda, você está desdobrado, você se desdobra um pouco, né? Então o desdobramento é muito comum e também é uma mediunidade, tá? Igual eu falei da mediunidade nas religiões no vídeo anterior, o desdobramento também é uma mediunidade e o desdobramento também tem níveis, tá? Ele tem o nível mecânico, tem o semimecânico e tem o consciente. Tem gente que sai do corpo conscientemente, ela sai do corpo, consegue ver o corpo dela ali embaixo, né, ou pro lado, sei lá para onde que ela vai sair e vai fazer o aprendizado dela, né? São raros os casos, mas tem sim, tá? A pessoa que sai. Tem o semimecânico, né,
que é aquele que tem esse desdobramento involuntário, porém ele consegue lembrar de alguns lapsos, né? E tem o mecânico, que é aquele que se desdobra, que é a maioria de todo mundo, né? Que você vai, dorme e desdobrou, bluf, já era, vai embora, vai lá e faz todo o trabalho que você tem que fazer e volta para o seu corpo com pouca ou nada de lembrança, né? Então a apometria é assim, você tem que trabalhar com o desdobramento, tá? O desdobramento é muito importante, porque principalmente para o consulente. Por quê? Porque quando se desdobra o consulente é como se abrisse ali um leque de opções. E o nome desses leques, né, são níveis, e que nada mais são do que vidas passadas. Tá? Então, ou seja, por exemplo, eu sou um consulente aqui, eu estou aqui parado, estou desdobrado. Então, tem outros médiums que estão na minha volta que também estão desdobrados, porém, com um nível de consciência e de missão 1000 vezes maior do que o meu, porque eu pouco sei o que irá acontecer, né? Mas os médiums sabem. E também tem o dirigente que está ali naquele meio, né, dando os comandos e vamos rastrear, vamos rastrear. Isso é um comando muito comum na apometria, vamos rastrear, vamos rastrear. E então os médiums começam a entrar em contato. A partir do momento que um médium fala, olha, eu estou vendo tal coisa, é automático, os outros médiums também começam a completar essa visão. E quando todos eles entram em acordo entre si, e que todos veem que é realmente aquilo, é passado para o dirigente também, já naquele momento, já abre ali uma ferramenta nova para poder alcançar o tratamento desse consulente. Tá? Então esse tratamento, a maioria, a apometria usa muito o plasmar. Tá? A apometria é fantástica por isso, porque ela não usa nada material, é tudo etérico, é tudo plasmado, é tudo na força do pensamento. Muitas das vezes a gente enxerga uma erva, que tal erva fará bem para essa pessoa naquele momento. Então a gente usa a mão e foca e plasma essa erva na nossa mão e leva essa erva para tratar a pessoa. E realmente o tratamento acontece, tá? Ou também, muitas das vezes, você... um grande exemplo, vamos supor que a pessoa que está sendo tratada numa outra vida, ela foi uma pessoa que gostava do ocultismo. Ela era uma bruxa, era um bruxo, tanto faz. Mas a gente sabe que antigamente não existia tolerância para esse tipo de coisa. Então, pessoas assim eram queimadas, eram espancadas em praças públicas, atiravam-se pedras, jogavam-se lanças, flechas e tudo mais. Né? Então vamos sonhar que essa bruxa, isso tudo é um exemplo, tá, gente? Mas assim, é um exemplo que eu estou dando de uma pessoa, porém, em algumas sessões eu já vi isso acontecer. Tá? De uma pessoa que reclamava de uma dor numa lateral de suas costas, e durante essa sessão a gente descobriu que numa vida dela ela foi morta com uma lança, né? E que engraçado, isso também a gente já vai entrar na questão dos traumas. Isso causou um trauma tão grande em seu espírito, em sua essência, que ela trouxe para essa vida dela, trouxe isso como medo, né? Imagina, você está no plano espiritual, lá você é cuidado e você não sente essa dor. Porém, você tem a lembrança de como foi ser morto por uma lança, a dor que você passou, os momentos terríveis que você passou. E aí chega um momento que é te dada a oportunidade de reencarnar. E quando você vem para a Terra de novo para reencarnar, qual vai ser o seu medo? Você vai lembrar da lança dolorida, cravada nas suas costas, na lateral das suas costas. Então, isso vem como um medo, isso vem como um trauma, isso vem como uma limitação. Então, esse corpo começa a sentir essa dor, né? Principalmente quando a sua idade corporal alcança a idade corporal na qual você desencarnou naquela época. Então, o que acontece?
A pessoa começou a sentir dor e procurou médico, fez 400 mil exames, não achou nenhuma coisa e fez tudo aquilo e procurou terapia e procurou, como é que se fala? Acupuntura, nossa, fez de tudo, nunca deu certo. Aí foi até a hora que ela caiu ali. Para as pessoas que praticam a apometria, caramba, vamos tratar disso. Então eu vou contar para vocês como foi esse dia de trabalho e aí vocês vão tentar entender o que aconteceu. Então o consulente estava lá, ele reclamava muito de dor na sua lateral das costas, né? Próximo aqui da costela, né? na região, mas na região traseira. E na realidade eu fui o primeiro médium naquele momento que vi isso, né? Então eu estava com meus olhos fechados e eu vi uma lança, né? Uma ponta de lança onde tinha o seu cabo quebrado. Provavelmente a pessoa naquela época usou-a como uma adaga no meio de uma briga, de uma guerra, de uma rebelião. Isso não foi passado pra gente, mas foi aquela questão. Eu vi aquela lança, né? Então, naquele momento eu falei para dirigente, eu falei assim, o consulente, e a gente, detalhe, os médiuns não sabiam que o cliente, o consulente tinha esse problema, essa dor, a gente não sabia. Eu não sei se a dirigente sabia, mas a gente, os médiuns, não sabiam. E foi engraçado, porque na hora que eu peguei, eu ergui a mão e falei assim para a dirigente, falei, olha, eu tô vendo uma lança cravada na lateral das costas dele. Aí ela falou assim, é uma lança? Sim. Então vamos fazer o procedimento. Aí foi feito o procedimento, né? Foi feito o procedimento, a gente levanta e na forma etérica você vai lá e retira esse objeto. Esse objeto foi jogado no chão, aí foi chamado os elementais do fogo para que carbonizasse aquilo, os elementais do vento para que fizesse aquilo se levantar e começar um processo de movimento. Depois foi chamada as águas do mar para que purificasse aquele objeto, né? E em seguida o transmutasse, né? E outros médiums veio, plasmaram alfazema, plasmaram outras coisas, pérolas, cristais, energias de cristais, e ali fizeram o tratamento, né? Aonde a pessoa de momento, ela saiu da sala curada. Ela saiu curada, ela saiu sem dor, ela saiu feliz, ela falou, gente, eu não sinto mais nada. Então isso foi um dos casos, tá? Então a apometria é isso, a apometria é como se você, teve um exemplo aí que deram, eu achei fantástico. A apometria é como se você pegasse pensa num papel, você pega um papel e dobra até a hora que você não consegue mais dobrar. Esse papel dobrado somos nós. Quando você começa a desdobrar, quando você abre ele, você vê um nível, ou seja, uma vida que a pessoa teve. Você desdobra mais uma, você vê 2, 3, 4. Imagina aquele filme Up, Altas Aventuras, aquele monte de bexiga amarrado tem a casa, imagina que a casa somos nós. E os cordões com bexigas são as vidas que nós tivemos. Então assim, imagine que cada vez que você sana um problema com uma vida dessa, com um nível desse, você vai se unificando com as suas vidas, a ponto que você se torna uno. Quando você resolveu tudo, você já é evoluído. Você já tem uma evolução além, sabe? Você já não precisa mais encarnar, você já mora lá no condomínio do Criador, você já vai para onde é preciso, né? Não aonde você quer, mas aonde é preciso ir. O tempo e espaço para você já não existe, então você vai para o futuro e volta para o passado e tudo isso de forma simples, porque você já alcançou a unicidade, tá? Então é isso que a gente fala. Então muitas das vezes problemas que nós temos nessa vida que a gente não consegue corrigir, talvez a apometria corrija, tá, gente? Por que eu falo talvez? Porque às vezes
autossabotagens que nós fazemos com a gente. Isso é tão forte quanto, que às vezes a gente fica com aquela coisa, nossa, fizeram uma magia pra mim, nossa, eu tô com um obsessor do tamanho do céu aqui do meu lado, nossa, porque tudo é o externo, menos nós mesmos, tá? Mas eu estou aqui para dizer, em nome de qualquer mestre, em nome de qualquer pai de santo, em nome de qualquer dirigente espiritual, que o maior obsessor que se pode ter na sua vida é você mesmo, é nós mesmos. Nós somos o pior obsessor que a gente pode ter, tá? Então assim, nunca tirem isso da cabeça. Antes de você falar assim, nossa, eu tenho um encosto, fizeram a magia para mim. Não, começa a pensar, aonde você está pondo seu pé? Aonde você está indo? Com quem você vai? Então muitas das vezes a ação está em você. Para, pensa, põe o discernimento aí para funcionar, que você vai ver que você mesmo pode resolver, tá? Então, gente, a apometria, ela é isso. A apometria eu gosto de chamar de uma técnica de choque. Por quê? Porque ela entra ali, pá, entendeu? Ela vai e resolve, né? Como a gente já também trabalhando lá, já teve vezes da gente resolver problemas de obsessor, sim. Obsessor que estão ali há milênios, gente, milênios acompanhando essa pessoa, encarnação após encarnação. E a apometria naquele dia foi lá e cortou, puf, entendeu? Então assim, agora chegou o momento de eu falar para vocês da questão do perigo, né? Aonde que mora o perigo na apometria? Gente, não tem que fazer brincadeira. A apometria não é para brincar, a apometria não é para você matar a curiosidade. A apometria não é, aliás, nenhuma arte espiritual deve ser tratada como brincadeira. Nada deve ser tratado como brincadeira. Muitas das vezes a pessoa fala, eu vou lá ver para ver de qual é que é, porque se eu não gostar, tudo bem, eu volto para casa. Para, isso é falta de respeito. Espiritualidade é uma coisa que não se brinca. Espiritualidade é uma coisa que você respeita. Se você não está pronto, respeite o tempo. A hora que você estiver, você vai atrás. Eu ainda tenho medo. Então, sane seu medo. Medo é a pior coisa que o ser humano pode ter. Mas o que é o medo? É a falta do conhecimento. Quando você tem conhecimento de algo, você não tem medo. Ou tem. Se você tem, é porque você não conhece. Então é assim que funciona. Eu quero saber o que é apometria, mas eu tenho medo. Então vai estudar primeiro. Pega lá alguns livros, estude, entenda o que é apometria. E aí depois você procura ali um profissional. Tem que ser uma pessoa profissional. E aí você pede uma sessão. E a pessoa faz a sessão. E lembrando, pessoal, também isso não é só na apometria também. Não espere milagres, não espere que você vai ser curada. Não vai lá no terreiro de Umbanda achando que os meus problemas. Chega lá, o Pai de Santo é maravilhoso, ele vai resolver meu problema. Tudo bem, o Pai de Santo pode ser maravilhoso, o Pai de Santo pode ser o que for. Mas se você não tiver merecimento e se não for a hora de você resolver o seu problema, não vai resolver, tá? Eu te falo de pronto. A espiritualidade é isso, é merecimento, é hora certa. Não tem bibibi bababá, você entendeu? Se lá do outro lado o pessoal tá vendo e fala, não é hora. A pessoa ainda tem que caminhar um pouco mais. E a hora dela vai chegar. Você não encurta essa hora. E a mesma coisa na apometria. Às vezes a gente tá ali, né? Todos os médiums. E o que acontece? A gente vê que tem ali uma entidade, a gente vê que tem uma pessoa acompanhando. A entidade vira e fala, eu tenho que ficar aqui agora, né? Não é hora de eu sair. E aí, beleza, aí normalmente a gente chama os guardiões, né? E os guardiões falam a mesma coisa. Não é hora, não vai fazer nada. E como que a gente fala isso para o consulente? Muitas vezes o consulente paga para estar ali, né? Porque o trabalho ele não é tudo que tem que ser gracioso. Porque assim, a mediunidade a gente recebe de graça, mas estar ali trabalhando, fazendo, acontecendo, isso demanda tempo, gente. Isso faz parte, demanda tempo, é cansativo. Quem trabalha com mediunidade sabe disso, é muito cansativo. Tem dia que você sai dali um bagaço, tem dia que você sai super bem, mas tem dia que você sai dali um bagaço, né? E você demora para se recompor, vai 2, 3 dias ali, trabalho muito intenso. Então,
Se não for a hora, você não vai ser curado. Mas e como que eu sei qual vai ser a hora? Vai. Se a sua consciência está falando para você, vai. É assim que você vai aprender, tá? Mas lembra, gente, uma coisa que Emmanuel falou para Chico Xavier, que até hoje eu não esqueço, eu ensino até para os meus filhos isso. A gente precisa de 3 coisas para continuar seguindo: disciplina, disciplina e disciplina. Aí não preciso falar mais nada, tá? Então assim, gente, é disciplina. Espiritualidade não é brincadeira, espiritualidade não é cirandinha, espiritualidade precisa de respeito, espiritualidade precisa ter discernimento, tá? Espiritualidade tem que ter simplicidade, humildade e pureza, coisa que nós humanos pelejamos para ter. Então respeite teu guia, respeite teu mestre, respeite o teu mentor, porque ele não vai ficar te dando resposta para coisa supérflua, ele não vai ficar te dando resposta para as coisas pífias que ser humano gosta de dar atenção, tá? É um desabafo, tá bom? Mas é isso, gente, a apometria, então, como eu estava dizendo, ela vai até a parte do merecimento que a gente acabou de falar. Então, se a pessoa já tem o merecimento, ali é cortado muita coisa. Ali é tratado aquele nível, é tratado aquela vida que estava doentia. Então, muitas das vezes a pessoa fala, nossa, mas a pessoa ali foi curada. Não, o nível dela também foi. Porque assim, muitas das vezes a gente acha que porque a gente encarnou de novo, eu encarnei aqui, eu sou o Nando Silvestre aqui. Quer dizer que aquela vida que eu tive como Pedro, ela deixou de existir? Não, ela está ali. Ela existe ainda. Um ser que existe ali em pura consciência. Tanto que ele ainda atrapalha esse mesmo eu. Aí a gente fala, mas como isso é possível? A gente não fala que quando vai fazer alguma coisa, tudo que se cria aqui na Terra, se cria uma cópia no astral? Então, o Pedro, quando veio e encarnou há 100 anos atrás, foi criado um Pedro no astral. E nessa criação, toda a essência do Pedro foi injetada. O Pedro foi assassino, ele foi ladrão, ele foi egoísta, ele foi aquilo lá, tá lá, pá. Aí o Pedro tá aqui. Aí o Pedro desencarna, desencarnou, beleza. Aí ele volta aquele espírito, esse Pedro ainda tá aqui. Aí o Pedro tá aqui. Aí ele vai, estuda, faz, não sei o que, acontece, chegou a hora dele encarnar de novo, ele encarnou. Aí ele virou o Nando Silvestre, tá? Esse Pedro ainda existe aqui, essa criação ainda existe. E existe um fio que me liga nisso. Então, quando eu fraquejo, quando eu baixo a minha vibração, quando eu igualo a minha vibração, que a minha vibração nunca pode ser igual à anterior. Porque cada vez que eu igualar, eu vou puxar, me nutrir da essência anterior. E essa essência vai se aproximar e ela vai me fazer mal, ela vai me sufocar. Vai ser um momento que, se eu tiver um pouco de consciência espiritual, eu vou pedir socorro. Ou, se eu não tiver, eu me mato, eu me jogo, eu mato alguém e por aí vai indo até... Enfim, todo mundo já sabe, né? Vai acontecendo coisas. Então, a apometria é isso. A apometria, ela vai tratar esse Pedro que estava aqui, jogando energias de discernimento, energias de comunhão, até a hora que o momento que ele deixa de simplesmente estar ali. Ele faz assim, e ele faz parte da minha essência novamente. Então, quando eu desencarno, eu terei um nível a menos para tratar, que é o nível do Pedro. O Pedro já foi. Aí eu reencarno de novo, aí tem aquele outro nível lá. Mas entende que cada vez que a gente encarna, a gente vai sendo melhor. E os níveis vão se autotratando. Chega um momento que você já é automático. Você encarnou aquele nível seu passado, ele simplesmente já tinha uma consciência danada espiritual, ele mesmo se trata, ele explode e vem e se unifica com você. E vai fazendo isso com todos os outros, as 1000 encarnações, e aí você vira um anjo, seja lá como você quer chamar, né?
Então, a apometria é basicamente isso. A apometria, para mim falar, esse vídeo aqui, 300 horas para mim poder falar, porque ela é muito extensa. Mas basicamente é esse o trabalho. Então a gente tratar com uma apometria é isso. É você buscar lá no passado ou no presente, né, que é o que você está vivendo, o problema que está ocasionando ali na sua aura, no seu espiritual e em tudo mais. E é nesse momento que você consegue a sua libertação, se você tiver o merecimento, ou você começa a ter discernimento, né, para seguir adiante. Porque logo após uma sessão de apometria, parece que você fala, nossa, eu acho que eu estou sabendo de alguma coisa que eu não sei o que é. Isso vai se aproximando. Por quê? Porque você estava desdobrado. E esse espírito é muito inteligente. Quando ele se acopla, não é que ele não seja, ele só tem um lapso de memória ali tapado. Mas é assim, entendeu? Então assim, a gente vai tendo consciência e vai se reordenando e se unificando. A partir do momento que nós se tornaremos um, e quando esse um se tornar, nós estamos livres, né? Somos espíritos perfeitos, né? Sem erros, e estamos aptos para morar no condomínio do Criador. Tá bom, gente? Olha, dúvidas, deixe no comentário, manda aquele joia legal, se inscreve no canal, sininho, toca ele aí, tá? E principalmente, pessoal, deixem comentários, perguntas, críticas, não importa, meus irmãos, todos aqui estamos para evoluir. Então assim, tem muita coisa que a gente precisa entender sobre a apometria, porque num vídeo só não dá para pôr. Mas, gente, compartilha aí, tá? Seja da maneira que for, tá bom? Um beijo no coração de vocês, gratidão por permitirem que eu entre no espaço de vocês, tá? E axé a todos, namastê, shalom, shalom.